Meu nome é Jacqueline Wheeler e eu toquei piano para o irmão Branham por volta de 1963 até o final. Eu tinha uns 14 a 16 anos de idade e eu não consigo me lembrar quem me convidou e nem mesmo como eu comecei a tocar. Mas eu só quero dizer que me sentia tão honrada e não tenho ideia por que eles escolheram uma jovenzinha como eu, apenas uma adolescente, para fazer aquilo. A única coisa da qual eu queria ter certeza é de que eu não faria nada que pudesse ferir o espírito que estava lá. Enquanto eu estava tocando piano para o irmão Branham e a fila de oração começava, eu nem consigo explicar como eu me sentia. Era uma... Não há palavras para expressar os sentimentos de estar tão perto do irmão Branham, enquanto ele orava pelos enfermos, as pessoas sendo curadas. Eu sabia que eu sentia algo que ninguém mais ao redor conseguia sentir. Quando eu toquei nas reuniões de casamento e divórcio, eu estava na plataforma e eu fiquei muito nervosa. E quando eu fico nervosa, eu tenho problemas de estômago, sabem? Os meus joelhos ficam tremendo, o meu corpo inteiro ficou tremendo. Pensei que eu iria adoecer e pensei que não seria capaz de tocar. E o irmão Branham, ele virou-se, olhou para mim e me fez um sinal como se dissesse: vai ficar tudo bem, não se preocupe com isso. Em seguida, aquilo me deixou. Sendo assim, eu consegui ir até o final do culto. E eu não seria capaz disso se o irmão Branham não fizesse aquilo. Uma das coisas que se destacou para mim é quando eu vim para o oeste com umas pessoas e junto havia um homem, eu acho que ele foi um pastor auxiliar uma vez no tabernáculo, não tenho certeza, ou ele foi professor de escola dominical, eu não sei, mas eu vim para o oeste com ele, sua esposa e a minha irmã Madeline. Nós viemos e chegamos a Tucson e dissemos, nós passamos uma temporada por aqui e um dia chegou alguém na nossa porta e era o irmão Branham e ele perguntou se ele podia dar uma volta conosco. Nós não tínhamos ideia de que o irmão Branham sabia que estávamos aqui, com certeza nós não contamos isso a ele. E ele nos levou ao Monte Lemmon e ao Sabino. E quando estávamos subindo ao Monte Lemmon, ele chegou na metade do caminho e saiu do carro. E ele subiu a colina e retornou e disse, eu sinto muito. Ele disse, eu acabo de ter um pequeno problema de estômago. E mais tarde, eu pensei a respeito disso. Como o irmão Branham estava doente, mas mesmo assim ele nos levou lá. Nós subimos a colina e ele pediu para tirarmos uma fotografia. Madeline, minha irmã e eu, de pé na rocha da inspiração. Eu tenho essa fotografia. Ele era o melhor guia turístico que se poderia ter, porque ele falava a respeito das paisagens, as quais nós vimos pela primeira vez. E ele começou a falar a respeito de o futuro lá da noiva terreal, e ele estava preparando o seu sermão para pregar no tabernáculo o futuro lar da noiva terreal. E ele falou a respeito de coisas como o tamanho da cidade, que eram 2.400 quilômetros quadrados, eu acho que foi isso. E agora eu percebo quão humilde aquele homem era. Lá eu tinha 14, 15 anos de idade e o irmão Branham estava perguntando para as meninas este assunto. Ele disse, eu não terminei a escola, talvez, eu tenho certeza que vocês meninas saberão como. Ele explicou o tamanho daquela pirâmide da qual ele estava falando.
Ele era tão humilde. Eu nunca vou me esquecer disso.